E hoje, como podem ver, está de regresso a temática do Todo o Terreno, um dos grandes animadores do nosso campeonato de Portugal Todo o Terreno, é o Lourenço Rosa, que aceitou de uma forma muito simpática e muito rápida, aceitou este meu convite para estar aqui para um balanço, porque esta é a altura de balanços da primeira fase do Campeonato de Portugal, sabendo que agora, final de setembro, voltaremos à ação, agora é a pausa dos incêndios e das desculpas todas, precisamente do calor, mas tenho o Lourenço para nos fazer este balanço, como estava a dizer, da primeira parte do campeonato. Ficam a faltar 3 provas apenas. Rapidamente o campeonato vai terminar, mas até agora há muito para contar. E, sem mais demoras, dou as boas-vindas. Lourenço, mais uma vez, agradecer-te a oportunidade. É com muito gosto que te recebo aqui. E eu ia-te pedir, basicamente, primeiro que tudo, sucintamente, como é que te estás a sentir após esta fase inicial do campeonato, e depois já vamos olhar em detalhe para aquilo que aconteceu até agora. És piloto realizado com a tua Toyota Hilux T1+, que foi a primeira em Portugal a competir. Bem-vindo. Olá, boa tarde. De facto, sinto-me um piloto realizado. Acho que guiar um carro daqueles é de facto extraordinário. É incrível. Os minutos e os segundos que eu tenho dentro do carro são de facto únicos e estou muito contente pela aquisição que fiz e por ter o prazer de guiar esta grande máquina a nível mundial, que agora de facto cada vez está a comprovar que é a máquina mais rápida no mercado. Muito bem. E o balanço que tu fazes desta parte do campeonato, independentemente da máquina, que já percebemos que estás a apreciá-la a cada quilómetro que fazes, mas balanço fazes em relação às tuas expectativas para este campeonato e em relação àquilo que já alcançaste até agora, Lourenço? Olha, eu vou-te, assim, no cômodo geral, o meu balanço eu acho que é extremamente positivo. Não tive nenhum acidente com o carro, consegui mostrar que andava nos lugares rápidos do Campeonato Nacional. Também te vou dizer que tendo um Ferrari nas mãos é fácil andar rápido, não é? Porque de facto o carro é muito competitivo. Temos ali, eu acho que nós tivemos, enfim, é preciso ter sorte nas corridas de todo terreno. As pessoas que acompanham, há muitos fatores na competição automóvel, nomeadamente no todo terreno, porque tu fazes uma corrida de rally, uma corrida de circuitos automóveis e não tens o problema muito comum que nós temos dos furos, não tens o problema das avarias mecânicas, e nestes carros é muito violento o desgaste da mecânica que estes carros sofrem e de facto tivemos ali alguns contratempos. Enfim, resumindo as minhas provas que eu fiz, eu comprei o carro em setembro do ano passado, fiz uma prova de demonstração de teste ali da Baixa Reguengos, onde fizemos só um dia na Baixa Reguengos, só para, nem sequer estávamos a pontuar porque o carro ainda não era autorizado a correr em Portugal, mas percebemos claramente que estávamos ali nos primeiros 3 lugares da geral. Arrancámos para Marrocos, fizemos uma corrida muito gira em Marrocos, fizemos um excelente prólogo, fizemos ali 2 etapas em Marrocos no top 5, e depois tivemos 3 etapas que não correram tão bem. Não foi por problemas mecânicos, mas foi por problemas de navegação. Eu na altura corri com o Bianchi Prata, que é um excelente copiloto a nível nacional. Muito experiente. Sentimos as dificuldades que o Bianchi estava habituado a navegar um Can-Am que anda a 110, 120 km/h, e quando vais para um carro a 170 km/h, a tomar as rápidas decisões no deserto, é tudo muito mais rápido. E esse fator velocidade com o fator da dificuldade de navegação sentimos, e claramente houve ali 3 etapas que perdemos muito tempo, estávamos completamente perdidos. Mas acho que também a experiência faz parte disso mas foi de facto uma corrida que eu gostei muito de fazer. É giro, eu fiz uma corrida onde ao meu lado tinha o Loeb, onde tinha o Peter Ansel atrás de mim, o Carlos Sainz à minha frente, ou seja, eu claramente todos os dias quando ia arrancar para as etapas, eu estava ali no lote dos 6, 7 primeiros lugares e dava por mim a ter que passar o Sainz, ou o Sainz passar a mim, ou o Peter Ansel. Enfim, é de facto uma prova única e de facto aqui o nosso deserto mais próximo de guiar e mais giro. Uma prova muito bem organizada, com muitos bons pilotos e muito, muito desafiante. Saí dessa prova e fui fazer então a Baraja Porto Alegre. A Baraja Porto Alegre nós sentimos os primeiros problemas mecânicos com o carro, porque é de facto uma baja que tem muita água e aqueles carros não são feitos para a água. Eles na altura tiveram um problema comigo e com o Yazid, que nós ficámos sem direção assistida na corrida. Eu ainda aguentei com os braços fazer 40 km sem direção assistida no primeiro dia, no primeiro dia foram 10 km, no segundo dia foram cerca de 40 km. Enfim, perde-se muito tempo. Para terem uma ideia, é quase como pegares num saco de areia de 50 kg no braço esquerdo e outro saco de areia de 50 kg no braço direito, e fazeres isto durante tantos quilómetros, quase 50 km. Eu dei por mim a ter o meu copiloto, que era o Joaquim Dias na altura,
a agarrar no lado esquerdo do volante, no lado direito do volante, e eu no lado esquerdo do volante, porque nós não conseguimos virar, entre aspas, a caminhoneta para a esquerda e para a direita. Se vimos várias vezes de estrada, mas passas de uma velocidade de 150 a hora, 160 para 40, 50, porque é já um espírito de sobrevivência. Enfim, ainda conseguimos acabar Porto Alegre, oitavo lugar à geral, fizemos um segundo lugar no prólogo, na primeira etapa fizemos terceiro ou quarto à geral, enfim, Miguel Barbosa, João Ferreira, campeões nacionais, Yazid, enfim, estávamos ali em quarto à geral a 30 segundos do primeiro. Enfim, acho que mostrámos um bom lugar, no prólogo do Porto Alegre ficámos a 1/10 de segundo do Miguel Barbosa, e foi de facto uma prova gira, é uma prova muito gira em termos de ambiente humano, porque correm nesta prova milhares de pessoas a seguir a prova, e é um calor humano gigantesco. Isto é quase como uma equipa da segunda divisão e jogar ao estádio do Benfica, porque percebe bem o calor humano que é jogar naquele estádio. Nós sentimos isso no Porto Alegre e, de facto, depois também quase que nos aplicamos mais na condução, pelo sentido que nós temos de ver as estradas com tanta gente. Claro, é uma excelente introdução da tua parte, Lourenço, e já vamos falar de 2023, porque há, de facto, muito para contar nestas provas já realizadas, mas eu aproveitava, e já que estamos a falar da introdução para esta temporada, perceber, no caso concreto, a nível da tua própria equipa, como é que tu sentes, e imagino que nesta altura se sintas completamente entrosado com o Miguel Barbosa, também com, naturalmente, estávamos a falar também de mais pilotos que fazem parte da tua estrutura, que neste momento é o BP Ultimate Team, não é? Portanto, vou aqui reduzir o nome. Venture Team. Eu tenho o privilégio de ser convidado para esta equipa. Enfim, eu acho que, apesar de ter uma longa data de amizade pelo Miguel Barbosa, ele desafiou um país, ele sabia também que o carro era um carro que ia ter muito retorno. Ele também sabia que eu era uma pessoa cuidada com a imagem, e que era importante para a equipa, porque depois toda a parte da empresa que me suporta, desde a vinilagem dos carros, desde a parte das roupas da equipa, nós temos trolleys, temos bandeiras, toda a parte eu é que tomo conta da parte dessa equipa, e acho que seria uma mais-valia. Enfim, o Miguel teve muito tempo à espera do carro dele, o carro dele, entretanto, chegou há cerca de 2, 3 semanas, e neste momento estamos com o Martim Ventura, que é um líder do Campeonato Nacional de Motas, estamos com um excelente piloto nos OT3, neste caso nos SSVs, que corre no Campeonato da FPAC, que é o Luís Portela Moraes, o Miguel Barbosa, que é o nosso líder da equipa e um campeão, quase mais de 10 anos campeão nacional todo terreno. Temos aqui também eu e depois o David Megre nas motas, onde está a fazer uma excelente temporada na parte europeia de Bajas. Enfim, a equipa é gira, o desafio é muito giro, e acima de tudo, marcas como a ABP apoiarem projetos destes é de facto muito gratificante para nós. Eles gostam muito do projeto, eles acreditam muito na equipa. Isto é um projeto há mais anos, não é um projeto propriamente de tentar um ano. Isto é um desafio muito grande, que é para mim, que é para o Miguel e que é para toda a estrutura. Queremos fazer mais e melhor e mostrar às marcas que de facto a gente consegue dar um retorno. Temos excelentes profissionais connosco nas redes sociais, temos um bom acompanhamento fotográfico, fazemos muitas ações de promoção da marca, vamos a muitas bombas de gasolina no norte a sul do país divulgar a marca, vamos a shopping centers fazer promoção. Enfim, há de facto aqui uma preocupação muito grande com a marca, e de facto não é só, entre aspas, como se diz, trocar um autocolante por uma verba monetária que nos ajuda nos custos da estrutura. É que de facto fazer muito mais pela marca do que nós fazemos. Enfim, isso de facto é o desafio aqui do BP Ultimate Adventure Team. Isso mesmo. Depois, a temporada de 2023 foi uma temporada que arrancou. Nós, enfim, começámos com um preparador a nível nacional, acabámos por mudar, ao fim de uma prova, mudámos para outra equipa. Neste caso, estamos com a ARC, que é a equipa campeã nacional de todo terreno, que foi campeã com o João Ferreira. Na primeira prova, sentimos os problemas que sentimos em Porto Alegre, de ter ficado sem direção assistida. Por esse motivo, achámos bem que devíamos mudar de estrutura, porque a nível internacional nós fazemos corridas com overdrive, ou seja, são corridas que são suportadas pela casa-mãe a nível de manutenção e de assistência nas corridas. A nível nacional temos estruturas mais pequenas, mas ao fim, super profissionais. Na primeira corrida tivemos um problema de direção assistida. Nós liderávamos a corrida com mais de 1 minuto de avanço para o João Ramos e para o Tiago Reis. Na altura o Tiago Reis ainda corria com uma máquina anterior à nossa, por isso acabava por ser prejudicado em termos de performance de carro, mas em termos do João Ramos conseguimos claramente mostrar que estávamos muito competitivos.
ao fim de 100 km já tínhamos um minuto de vantagem para o João Ramos. Enfim, voltámos a ter o problema de direção assistida e acabámos por perder um bocadinho de tempo nessa prova, que nos levou involuntariamente à desistência no segundo dia. No segundo dia fizemos 3, 4 km, voltámos a ter problema de direção assistida e não posso estar a fazer 150 km sem direção assistida, que é impraticável e perigoso. Enfim, nossa primeira desistência na Baja de Beja. O resultado para deitar fora, basicamente, porque podem fazê-lo no campeonato. O resultado para deitar fora. Depois arrancámos para a segunda corrida, a Baja da Extremadura. Com muito para contar, levavas navegador novo, por exemplo, estou a relembrar essa questão, com o Nuno Moraes, que esteve aqui também connosco, a contar-nos um bocadinho da aventura. Excelente profissional, é uma pessoa muito carismática. Eu já conhecia o Nuno há muitos anos dos SSVs, desafiei-o pelo este projeto e gostei muito de navegar com ele. Acho que a prova da Extremadura teve muitos erros de organização, enfim, que nos prejudicaram a todos, porque nós estávamos completamente perdidos em que lugar é que estávamos. Ainda hoje temos muitas dúvidas que os resultados são reais. Nós ganhámos o prólogo da Baja da Extremadura, já era uma prova que para nós já tinha aqui alguma relevância, porque tinha muitos pilotos internacionais, espanhóis e portugueses, e nós conseguimos mostrar que éramos rápidos, e ganhámos o prólogo da Baja da Extremadura. Partimos para a corrida, optámos por partir um bocadinho cá atrás, porque, como sabes, quem ganha os prólogos tem a oportunidade de escolher o lugar de partida. Tínhamos de 8º lugar, arrancámos para a corrida, andámos bem, estivemos na frente, enfim, voltámos a ter um problema, furámos um pneu, o tal azar que eu te digo que é importante nas corridas não aconteçam, mudámos o pneu extremamente rápido, em 2 minutos e meio o pneu com o Nuno Moraes, e continuámos o nosso percurso. Claramente éramos muito mais rápidos que João Ramos, éramos muito mais rápidos que o outro piloto, ajuda-me o nome, o estrangeiro que corria connosco, que era o Paulo Vargas. Agora, é possível. É possível, mas agora também de cabeça... É o piloto das Toyotas mais, o Tiago Reis muito rápido nessa corrida, enfim, mas trocar um pneu 2, 3 minutos acabou por nos prejudicar e acabámos a prova em 4º ou 5º lugar da geral. Porque depois não consegues recuperar o tempo perdido, ou seja, os outros pilotos são muito bons, não é? Nós ganhámos um troço, o Tiago Reis ganhou outro troço, mas enfim, tínhamos sempre ali um handicap de 2 ou 3 minutos da troca de pneus. Conseguimos terminar essa corrida e nós não fizemos o segundo dia dessa corrida da Baja Extremadura por opção nossa, porque nós não corremos para o Europeu de Bajas, nós só corremos para o Campeonato Nacional de Todo-Terreno. Para além de que eu profissionalmente tinha que sair da Extremadura para ir para o outro lado do mundo trabalhar. Por isso, daí a minha urgência em ter que sair da corrida. Terceira prova do campeonato. Nessa corrida da Baja Extremadura, ainda tivemos uma infelicidade, que tivemos uma penalização de falharmos 2 waypoints, enfim, que também na prova foi muito... houve muitas pessoas a serem penalizadas com os waypoints. Enfim, basicamente, tu tinhas que fazer uma curva, um gancho de 90 graus, e nós fizemos o gancho de 90 graus, imagina, 10 metros antes da curva, ou 5 metros antes da curva, mas próprio não era fácil perceber. Enfim, essas provas em Espanha não têm qualquer marcação, não têm setas, não têm fitas, e ali perceberes, não considero que tenha sido um erro do Nuno Moraes, mas de facto houve ali muita gente a ser penalizadas. Estamos a falar de uma questão de 5, 10 metros. Para além de que o regulamento da FPAC, isso é outra controvérsia que se fala, não penaliza os pilotos por esta situação dos waypoints. Ou seja, nós estávamos a correr num regulamento espanhol, numa prova da FPAC. Enfim, complicado. O Nuno Moraes, que é mais... Ele já explicou, já esteve a ocasião no nosso estúdio de nos explicar e mostrar com imagens aquela questão desse gancho com um portão à frente. Portanto, é de facto situação... Enfim, mas não, o que eu digo é que de facto fizemos uma excelente corrida, uma corrida muito gira. Foi pena a má organização, porque eles de facto, os espanhóis, fazem troços pequenos e depois põem, entre aspas, miúdos amadores a controlar os tempos a partir daí o ranking dos troços. E enfim, essa situação acaba por... é preciso ter ali algum rigor, pessoas com muitos anos de experiência, porque depois garotos de 20 anos a controlar tempos não é fácil. E de facto depois deu ali uma confusão enorme, eles não conseguiram ter ponta que se pegue e controlar o que se fazia. A terceira corrida do campeonato, fomos correr a Chaves, lá em cima no norte de Portugal. Infelizmente tivemos um problema grande de navegação. A prova também não tem qualquer marcação em Chaves, ou seja, são provas de marcação muito reduzida e enfim, infelizmente eu e o meu copiloto perdemos no percurso. Essa perdidela no percurso levou-nos a encurtar o percurso
em cerca de 400 metros, mas fizemos sem qualquer malícia. Basicamente, nós no Alcatrão tínhamos que virar à direita 90 graus, nós seguimos no Alcatrão e que o polícia também não nos indicou que era para virar à direita ou que estávamos no sítio errado, andámos 400 metros no Alcatrão, entrámos outra vez no percurso, pelo visto fizemos um atalho e esse atalho levou-nos uma posição de 15 minutos. Eu fiquei muito desmoralizado e no dia a seguir não quis arrancar para a prova, porque entretanto estávamos em segunda ou terceira à geral e de repente passámos para 21ª à geral. Correr numa serra no norte, no meio do pó, é muito perigoso e estes carros são muito rápidos, muito facilmente apanhamos os carros da frente e então eu não quis arriscar em fazer partir para o percurso. Ou seja, tinha a minha segunda desistência no campeonato. Seguinte prova, vamos fazer a Baja de Lolé. A Baja de Lolé, voltámos a ter problemas de navegação. Esta navegação foi condicionada pelo problema do troço em si, que é difícil, não é propriamente vocacionado para os T1+, poderá ser assim? Deixa-me recordar o que é que aconteceu na Baja do Algarve. Não, peço desculpa. Na Baja do Algarve, nós arrancámos para a prova e a prova em si, fizemos um prol que nos discutiu relativamente bem, nós fizemos ali nos 4 ou 5 primeiros da geral, arrancámos para a prova e ao fim desse arranque tivemos uma situação de furar o pneu ao fim de 2, 3 km. Vou-te dizer de verdade, um piloto que ao fim de 2, 3 km do arranque da prova fura um pneu é uma maldade, porque tu de repente tinhas feito ali um bom prólogo e demorámos 6 ou 7 minutos a mudar a roda, ou seja, nós ficámos completamente desvalorizados. E eu, mais uma vez, e mal, optei por não continuar em prova nesse dia. Eu disse, bolas, perdemos tanto tempo a mudar um pneu. Para teres uma ideia, o Tiago Reis no Algarve mudou, e mérito dele, porque só tenho que dar os parabéns a ele, porque de facto são profissionais, quer ele e o copiloto, furaram um pneu e mudaram um pneu em cerca de 1 minuto e 30, 1 minuto e 40. Eu no Algarve, no primeiro dia de prova, ao fim de 4, 5 km, furei um pneu. E demorámos 6, 7 minutos para mudar a roda. É inacreditável. Aquilo chegou ao ponto que nós não conseguimos levantar o carro, não conseguimos encaixar a roda, olha, tudo mal. Arrancámos para o segundo dia da Baja do Algarve, em regime de, não é super especial, como é que se chama, em regime de Super Rally, e nesse segundo dia fizemos segunda à geral. Um bocadinho compensador, não é? Acabámos por partir para essa prova, acho que em 12º à geral, e acabámos essa prova em segunda à geral. Passámos o Francisco Barreto, passámos o Pedro Carvalho, enfim, passámos uma série de carros. Ainda perdemos muito tempo nestas ultrapassagens, porque por mais que os pilotos dão passagem, tu tens sempre perto um bocadinho do pó, tens de te aproximar, fazes muitas inconsciências e conseguimos mostrar ali um bom ritmo no segundo dia. Enfim, este é o balanço da minha temporada. Tenho a equipa certa, sinto que tenho o carro certo, sinto que tenho um BP Ultimate Adventure Team certo. Temos que perceber ali o azar que nos está a acompanhar e ali corrigir alguns erros de navegação. O Joaquim tem melhorado muito, mas sabes que, enfim, não se pode... pessoas que eram aqui há 10 ou 20 anos e profissionais de ralis e profissionais de todo terreno que fazem campeonatos de ralis de todo terreno têm muito mais experiência de navegação do que nós. Eu próprio também deveríamos treinar muito mais vezes, mudar rodas, também deveríamos treinar muito mais vezes, fazer aqui algumas alterações que, enfim, que melhoram toda a nossa performance, porque de facto o ritmo é muito elevado, já são muito profissionais. Isto não é andar a brincar como há 20 anos atrás que levávamos o Pajero ao UMM e que trocávamos uma roda em 15 minutos. Hoje em dia as coisas, para teres uma ideia, um minuto, ao minuto e 40, como fez o Tiago Reis, é de facto notório. Acho que ele próprio até bateu um recorde do Nasser Al-Attiyah, que eu no outro dia falava com o mecânico dele e ele dizia que de facto treinam aquilo muitas vezes e fazem com muito profissionalismo. E é isso, porque de facto esses segundos e esses minutos depois hoje em dia nas corridas são fatais. Agora vamos falar então das 3 últimas provas, mas eu tenho que fazer já uma confidência e ainda não tinha tido a ocasião de falar contigo em off, mas tenho pessoas que estão muito atentas às imagens, a toda a informação que circula, neste caso, nas redes sociais. Estou a fazer esta observação porque há, de facto, alguém que pertence aqui, podemos dizer, ao grupo de amigos do 16 Válvulas, que me faz chegar um comentário com 2 fotografias da tua carrinha, com o destaque para a matrícula da tua carrinha, e agora a apresentação do Francisco Barreto, que vai fazer a Baja de Itália, com uma carrinha Hilux, T1+, igual, naturalmente em modelo com a tua,
e com o detalhe que me foi mandado por WhatsApp, o detalhe, e eu que cumprimento e agradeço ao Afonso Santos me ter partilhado esta curiosidade, e eu vou aproveitar e pedir-te a ti, porque não combinámos nada, é mesmo para te ouvir, a matrícula é a mesma. E eu pergunto-te o que é que está a acontecer, o que é que se pode saber. Lourenço. Olha, de facto, a vida dá estas voltas e eu tive aqui uma grande pressão do Francisco para me comprar a carrinha. Não há carros para entrega. O Francisco tinha o grande sonho de comprar a carrinha e de facto, eu fiz um excelente negócio e acabei por vender a carrinha ao Francisco Barreto. Ele tinha uma entrega de uma carrinha planeada para entrega em abril do ano que vem. E nós quisemos, enfim, eu não tenho nada contra o carro, não tenho nada contra, mas sabes que isto na vida tudo tem o seu preço, não é? Se tu tens um carro corridas que custou X e de repente tens uma oferta extraordinária pelo carro que tu compraste em setembro do ano passado por um valor muito superior ao valor que tu pagaste por ele, são oportunidades que surgem. Eu pensei, fiquei triste pelo negócio, fiquei contente pelo negócio, fiquei triste pelo projeto e temos aí na calha uma coisa nova para entrar em Portugal. Vamos ver se conseguimos concretizar esse projeto. Mas basicamente o que nós vamos fazer é vamos mudar de marca de automóveis, vamos mudar de sonho. Eu tenho 3 carros de corrida numa garagem e os 3 carros podem correr no Campeonato Nacional. Mas não é essa a nossa prioridade. Nós, de facto, o que queremos fazer é trazer um carro novo para Portugal, que não existe nenhum. Um carro que... Já começo a fazer contas de cabeça. Estou a tentar arranjar e encontro de imediato um que anda a correr para o Brasil amarelo. Será que estou certo ou não? Mas se corresse em Portugal não era amarelo. Claro, obviamente. Assim, de facto, esse é o sonho. Estou a pensar em PRX, obviamente, é isso que eu te digo, assim, com a preparação da ProDrive. Basicamente, esse é o sonho e o upgrade do carro que nós queríamos fazer. Ou seja, nós com a venda deste carro e com um bocadinho de esforço conseguimos trazer uma máquina diferente para Portugal. O problema disto é que as coisas têm que ser feitas com calma, perceber aqui realmente as dificuldades ou não de trazer um carro de Inglaterra para Portugal, porque estamos a falar de um país que não é da União Europeia, um país que tem o Brexit, em que temos impostos de importação, onde temos aqui alguma situação. Nós já começámos as negociações com o ProDrive no início deste ano, ou seja, já tínhamos falado com eles algumas vezes sobre esta situação. É um sonho, gostávamos muito de trazer uma máquina, assim como eu fui o pioneiro a trazer a Toyota para Portugal. Neste momento gostaríamos de trazer muito o BRX para Portugal. Como sabes, não sei se tens conhecimento que foi anunciado esta semana que a marca vai estar ligada à Dacia, através do Loeb e através da Cristiana Gutierrez. Vão estar, ou seja, eles basicamente o mesmo carro vai ser suportado, vai ser uma equipa de fábrica pela Dacia. Todos os carros que neste momento estão a correr, pilotados pelo Loeb e pilotados pelos pilotos, vão ser, entre aspas, vendidos a pilotos particulares. Temos que perceber ali um bocadinho qual é o suporte que o carro vai ter, se o carro vai ser um carro obsoleto, se o carro vai ser um carro muito competitivo. O que eu gostaria muito era trazer o carro para Portugal e ser um carro muito competitivo. Nós com o Overdrive tivemos muitas dificuldades até chegar a um patamar bom com eles, de um suporte bom a nível de corridas. A Overdrive é uma empresa privada que gera os Toyotas em Portugal e tivemos que, aliás, eu e todos os pilotos que corremos em Portugal com essa carrinha, estamos sempre dependentes de uma casa-mãe, neste caso a Overdrive, e até chegámos a um ponto ótimo, demorou muito tempo. Esse ponto ótimo, infelizmente, só foi conseguido no último mês, mas também nesse mês surgiu uma oportunidade ótima de se vender o carro. Nós não vendemos o carro para vestir das corridas, nós vendemos o carro para fazer um upgrade nas corridas. Pronto, e basicamente... Estão adiantadas as coisas, é isso, Lourenço? Porque aqui fica bloqueado por completo falar das 3 provas, porque vai haver aqui um upgrade que vai ficar e fazer sem sentido aquilo que eu te viesse a perguntar sobre as expectativas para as provas. Mas as coisas estão adiantadas para poder já em reguengo estrear carro novo, para não ficares apiado, ou vais utilizar o que tens na garagem, se acontecer alguma coisa? Vou dizer de verdade. Sim. As coisas estão... foram faladas, mas por mais que tu possas dizer que estão adiantadas, pode acontecer que estejas muito tempo à espera de um carro, como podem te entregar um carro em 24 horas. Todo este projeto da Dacia acelerou muito os carros que passam a estar carros disponíveis, mas não posso adiantar muito mais. As coisas estão
já foram faladas. Mas ainda não está terminado, portanto ainda não se pode anunciar eu não tenho pressa. O que eu te digo é, vive-se uma euforia muito grande, aliás, exagerada, acho que também um bocadinho no mercado automóvel existe, para adquirir carros destes. E não é necessário entrar em loucuras. Vou tentar explicar. Eu, para além de piloto, sou empresário e não faz sentido eu vender um carro passado 8 corridas mais caro do que eu comprei há um ano atrás. Ou seja, mas como não há, as pessoas estão disponíveis para pagar. O que eu te disse é, se houver a oportunidade certa e o valor certo, o carro amanhã chega a Portugal. Basicamente temos que perceber quais são os moldes em que se consegue ter um carro destes disponíveis. Também não estou desesperado. Diz isso. Eu ia só interromper e perguntando aqui que há uma questão importante que já falaste aqui, que é a questão da assistência. E nós sabemos que, especificamente destes carros que estão a correr, naturalmente, como falávamos aqui na estrutura, que até já estiveram aqui a explicar, porque vai ter a hipótese de ir para Évora, ter aqui um centro, um hub de preparação em relação a estes BRX, mas eu ia te perguntar aqui se também haverá, nessa tua negociação, aqui interferências, porque vais ter que ter técnicos vocacionados, vamos dizer assim, tal como acontece com o overdrive, sem dúvida, mas para este tipo de viaturas, que não há assim tantos, vão ter que ter uma dedicação também diferente a nível da assistência pela ProDrive. Eu vou dizer uma coisa, eu enquanto for vivo, muito dificilmente deixarei a ARC de correr com eles, porque de facto a experiência que eu tive destes meses que eu corri com eles foi extraordinária. É uma equipa super humilde, super profissional, que me ensinou a ser mais piloto, que ensinou-me a ser, que me ensinou a mim e ao Joaquim a sermos mais profissionais em termos de navegação e são excelentes profissionais que fazem as corridas com uma enorme paixão. Não fazem por negócio, fazem com paixão. Por isso, não há dúvida. Tal como nos ralis, onde são campeões também, claro. Não é? Como nós... Mas eu tenho muitos anos de corridas de automóveis e de facto nunca tinha visto uma família tão séria e tão honesta nas corridas de automóveis. Já tinha o Ricardo Pereira tinha-me falado maravilhas deles, o Ricardo Teodosa tinha-me falado maravilhas deles, o João Ferreira tinha dito bem deles, mas de facto é incrível o trabalho que eles fazem. Por isso gosto muito do Daniel, gosto muito da estrutura do Pedro e da família da ARC, que gostaria muito de correr com eles. Todas estas equipas, assim como nós corríamos com a Toyota em Portugal, têm sempre um engenheiro ou dois engenheiros por corrida da Overdrive que nos acompanham. Obviamente terá que acontecer sempre na ProDrive, ter engenheiros que têm acompanhamento às provas. A ProDrive quer um projeto comigo mais internacional do que nacional, eles não têm muito interesse em correr a nível nacional, porque eles querem sempre muito mais fazer a nível internacional. Um bocadinho como a Overdrive, para te explicar que a Overdrive não quer pilotos em Portugal só fazer o nacional. A Overdrive quer pilotos que vão à Baja Aragão, que vão à Baja Itália, que vão à Baja Marrocos, porque esse de facto é onde eles, enfim, trabalham e ganham dinheiro. Estas provas nacional para eles são pouco, não desprezando aqui o nosso campeonato nacional, que é um excelente campeonato, não são tão rentáveis, porque eles querem provas 5 e 6 dias, e uma semana e 15 dias, são provas onde eles de facto têm uma estrutura grande e fazem a diferença. Também em termos falámos com a Mini, estamos um bocadinho a ver o que é que a Mini dá, mas posso dizer que vai muito à frente a ProDrive do que a Mini, neste caso, se fosse uma opção minha de corridas. Por isso gostaria muito de ver o que é que o João Ferreira vai fazer agora nas próximas provas com a Mini. Gostaria de perceber se esta euforia dos preços dos carros estabiliza um bocadinho, porque de facto não é preciso entrar em loucuras. Eu comprei a minha carrinha Toyota muito bem comprada à Overdrive, nova com 0 km, e seguramente vou fazer uma ótima compra e continuar a correr. Sou novo, tenho muita vontade de correr, também tenho muitas responsabilidades, tenho 80 ordenados para pagar todos os meses, porque tenho 80 pessoas a trabalhar na estrutura, tenho alguns projetos, estamos a fazer uma fábrica nova de 9.000 metros quadrados, e as corridas para mim é um hobby. Eu não sou profissional, gosto muito de correr, gostava muito de fazer provas em que fosse mais desafiante a nível de concorrentes, não desprezando o Tiago Reis e o João Ramos, que são excelentes pilotos. Acho que é muito mais desafiante para um piloto ter uma carrinha destas, correr numa Baja Aragão, ou correr numa Baja Marrocos, ou correr numa Baja Itália, do que correr em Portugal. Portugal não tem... E voltar a pôr aqui um Dakar no teu radar, não é? Mais um género de Dakar com... Eu acho que todos os pilotos em Portugal gostariam de fazer Dakar, só não fazem porque os valores são enormes. Mas o que eu te digo é... correr em Portugal com uma Toyota destas tem mais contra outros adversários não é justo. Já falámos disso, ou seja, são carros muito diferentes
tu estás a correr um campeonato a 2 ou a 3, tu tens o João Ramos, Tiago Reis e Lourenço Rosa, ou entraste, neste caso, um Felício Brada. Por isso era bom que houvesse mais carros destes. Não é fácil quando tu vais lá a correr fora, consegues ter 10 e 15 carros destes. Tu agora vês que é mais Itália, tens o Yazid, tens o Nasser, tens muito mais pilotos destes e que fazem de facto aqui uma competitividade maior. Porque, enfim, não é justo depois também correr em Portugal e os nossos adversários. Por isso é que se fala na classificação T1 e T1+, distinguir, etc. Exato. Isto é tema que já foi aqui abordado. Sim, eu claro que quando trago um Hunter ou um BRX para correr em Portugal, são máquinas completamente desleais para outros pilotos que correm muito bem. Quer dizer, o João Dias é um excelente piloto, o Alexandre Pinto é um excelente piloto. Eles, em algumas circunstâncias, podem fazer aqui uns bradeiros em Portugal com máquinas muito baratas, desculpa, com máquinas muito mais económicas, mas de facto, numa prova em que seja uma prova, não é normal que eles consigam fazer essa proeza. Por isso é que eu acho que às vezes devia-se fazer aqui um bocadinho a distinção entre dois campeonatos, porque de facto são carros diferentes. Eles, enfim, no Porto Alegre conseguem ser muito competitivos porque é muita lama e acabam por ser rápidos, porque o carro é muito levezinho, tens 2.000 kg versus 800 kg, mas o resto dos campeonatos não são tão competitivos. Mas enfim, o que eu digo é, estou muito orgulhoso de ter comprado a T1+, ter sido a primeira. Os minutos e os segundos que adquiri o carro, que guiei o carro, deu-me um enorme prazer e não me arrependo nada. Enfim, vi aqui um bocadinho uma situação de um negócio muito interessante para mim e vi também aqui uma situação de aproveitar um upgrade para um carro diferente e também trazer outra novidade para Portugal e fazer algumas provas mais. Sim. Eu agradeço a oportunidade, Lourenço, e fica aqui esvaziado por completo o falar das 3 últimas provas, porque neste momento, como tu dizes, e bem, o teu projeto está parado, vamos dizer, entre aspas, porque não tens carro, o carro já não é teu, mas vamos ter bons motivos para fazermos a segunda parte desta nossa entrevista, assim que se possa anunciar efetivamente o carro com que irás correr a partir de Reguengos ou não. Isso depois também vai depender do projeto, por aquilo que eu percebo que o construtor te ponha nas mãos, mas vou querer, assim que haja a oportunidade, Lourenço, de te convidar e vou querer ter-te aqui de novo para anunciares, se não for em primeira mão, seria um privilégio para mim muito grande, mas se não for assim, pelo menos ser dos primeiros a anunciarmos essa entrada, então, em Portugal, de nova viatura, e que fica a torcer que seja, de facto, aquela que tu queres, acima de tudo, sem entrar em detalhes. Acredita que se conseguir concretizar o projeto, sou o primeiro a ligar para anunciar. Combinado. Lourenço Rosa, obrigado pela oportunidade. Já estou a tomar alguns minutos, porque é do teu tempo, que é sempre curto nestas coisas. Eu sei que estavas a trabalhar e que dispensaste estes bocadinhos, e eu agradeço realmente esta oportunidade. Desejo-te muita sorte, então, e neste caso, boa negociação com a ProDrive ou com quem quer que seja, para te termos, então, de regresso ao campeonato, e até lá vou ficar aqui à espera que tu me telefones. O telefone há de estar sempre à espera desse tal telefonema que prometeste. Lourenço, um grande abraço. Parabéns por aquilo que tens feito e aquilo que tens contribuído para o Campeonato de Portugal Todo o Terreno. Um grande abraço, Lourenço. Boa noite. Obrigado.